Oi, gente, tudo bom? Olha a gente de volta aqui no Tech Club da Martech Co. E hoje o nosso assunto é um assunto que eu tenho um carinho e um amor especial. A gente vai falar de vendas. Vendas movem o mundo, vendas é que traz o resultado. Vendas é o protagonista de tudo que acontece em qualquer organização. E a gente não poderia deixar de trazer aqui a campeã de vendas nacional, a campeã, a marca hoje que domina o mercado de telecom e TI, que é a Vivo. E a gente está trazendo quem? A super Adriana Lima, ela, a diretora nacional de vendas PME da Vivo. Bem-vinda, Adriana, é um prazer estar com você aqui. Nossa, estou assim até ansiosa para fazer um monte de pergunta da Vivo, né? Porque a Vivo aí é disruptiva e eu sei da sua fama também de disruptiva. Tudo bom, Adriana? Tudo jóia. Nossa, para mim é um prazer enorme estar aqui, Ida, e poder prestigiar esse podcast tão importante para levar conhecimento de tecnologia e telecom aí para tantas empresas nesse país enorme, não só aqui no Rio de Janeiro. Não, é muita gente, você é nacional, né? Eu Vamos sou nacional. começar. Primeiro, você cuida só do Brasil, né? Não é uma coisa pequena, né? Com essa capilaridade que a gente tem no mundo de telecom, que capilaridade é um tema fundamental, né? Porque a gente chegar com acesso, levar o serviço não é fácil. E você cuida de um grupo de vendas gigante, né? Esse grupo de venda. A Adriana tem uma formação maravilhosa. Ela vem da engenharia, engenharia mecânica, fez vários cursos internacionais. Hoje é diretora da Vivo, mas passou por outras empresas. Fala da Adriana um pouquinho dessa trajetória, porque serve até como um case para as pessoas de vendas que querem começar essa carreira e acham: ah, mas eu não sou da área, eu não me formei para isso. Fala um pouquinho dessa trajetória. Bom, eu comecei minha carreira fazendo engenharia, né? E eu fui fazer engenharia por um fato muito curioso. O meu pai, né, desde que eu era pequena, ele falava para mim que só tinham duas carreiras sérias no país, na visão dele, que era medicina e engenharia. E aí, como eu não queria ser médica, eu resolvi ser engenheira. E aí, eu entrei para a faculdade de engenharia e ao longo da faculdade, eu tinha um pouco de dúvida se eu queria uma carreira tão técnica assim, né? Eu fiz engenharia mecânica. E eu fui fazer estágio na IBM. A minha mãe, né, que era dona de casa, ela sonhava em ter uma filha que trabalhasse na IBM. Eu fui lá e passei no processo de estágio e fui trabalhar na IBM. E, por uma ironia do destino, eu caí na área de PME. E daí tudo começou. Trabalhei na área de PME da IBM, na área de go-to-marketing, de marketing. Depois, quando eu estava me formando, ali no ano 2000, teve o boom, né, da privatização de telecom e eu fui participar do startup da Intelig. Fiquei no startup da Intelig por 11 anos, entrei lá como analista júnior e saí de lá como diretora de vendas do PME. Aí eu passei 5 anos empreendendo, eu quis experimentar e foi muito importante para mim essa experiência de empreender, porque hoje, trabalhando com canal indireto, eu consigo muito bem me colocar no lugar dos empresários, dos donos, dos nossos parceiros e saber o que é o dia a dia de empreender no Brasil. Fiquei 5 anos, aí recebi um convite para ir para a TIM, fui para a TIM para cuidar da área de go-to-marketing, fiquei lá por quase 4 anos e recebi um convite para a Vivo e fui assumir inicialmente a área de vendas PME São Paulo na Vivo e depois de um ano eu acabei assumindo a área nacional aí de PME nesse país gigante, né? Hoje eu gerencio uma rede de 200 parceiros que tem mais de 4.000 vendedores espalhados por todo o Brasil, uma base de mais de 1.200.000 clientes. Nossa, eu fiquei aqui agora cansada só de ver isso aí, né? Imagina o tamanho desse funil de vendas, não é para fácil, não é fácil não é para poucos, mas é muito bacana a tua trajetória porque você se formou, apesar da engenharia, você se formou em negócios no decorrer da vida. IBM, a gente até ainda agora conversou, Mauro Segura nas nossas vidas, né? Mauro Passou nas Segura. duas. Depois Intelig, pô, Intelig foi disruptura total, desde a marca, né? Quem que não lembra da Intelig, né? Da escolha da marca até o posicionamento dela de mercado. E Vivo.
né, Vivo deixa todo mundo aterrorizado, porque é uma empresa com muita estratégia e formação de equipe. E aí você falou um pouquinho dessa formação de equipe, você tem aí diretos, indiretos, mais os canais, é um time gigante com essa capilaridade Brasil. Como é que você consegue fazer essa gestão de chegar essa informação para o último vendedor que está lá dentro daquele canal? Como é que é gerir isso? Você tem meta, né? Você tem que bater meta diária, meta semanal, meta anual, meta mensal, você tem que bater essa meta, você faz uma gestão de funil, você tem o win rate, tem tudo isso, que a gente sabe que é uma matemática que tem que ser cumprida através de pessoas. Fala um pouquinho, então, dessa gestão, já pensando nesses 4.000 pessoas, porque gerir 5 já é difícil, 4.000 é para fortes. Bom, primeiro quando eu cheguei na Vivo, estava se começando um trabalho de repensar a estrutura do PME, era uma estrutura na época gigante, tá? E hoje é uma estrutura proporcionalmente ao que era lá no início do ano de 2020, enxuta. A gente dividiu o país em 10 regionais, então eu tenho, na verdade, 10 gerentes sêniores que trabalham comigo, são 9 com atuação bem regional e um 10º que tem uma atuação nacional, que pega os parceiros que atuam em todo o Brasil. São cerca de 100 GNs, 100 gerentes de negócios que administram aí esses 200 parceiros e esses 4.000 vendedores, entre outras funções que a gente tem na ponta. Acho que o primeiro passo foi esse, foi botar a estrutura leve, né? Uma estrutura menos hierarquizada. Segundo, uma coisa que eu aprendi na minha vida com o diretor que me influenciou muito lá na época da Intelig é estar na ponta. Né? Tá na ponta. Então, desde a minha passagem em Go-to-Marketing, ele falava para mim, olha, para você ser uma profissional diferenciada, você precisa beber na fonte, você tem que ter a mão no pulso do paciente para você saber o que está acontecendo e você não tomar decisões e não tomar ações baseadas só no que as pessoas te contam. E eu levei isso como ensinamento para a minha vida. E nessa época, eu conhecia tão bem a ponta que mesmo sem nunca ter atuado na área comercial, eu saí de uma área de estratégia e fui para uma área comercial já numa posição de diretiva. Então, eu faço isso muito, tá? Eu rodo o país todo, eu basicamente vivo num avião, a minha base é São Paulo, né? Eu sou carioca, o meu sotaque não nega, mas eu rodo todas as regionais o tempo inteiro, eu converso com o vendedor, eu visito as operações dos parceiros e quando eu tô lá, eu sento para conversar com os vendedores, entendo as dificuldades deles, como eles estão fazendo, o que a gente pode melhorar do nosso lado, e essa proximidade é muito importante. Então, o primeiro passo foi esse, foi ter uma estrutura mais ágil, mais leve, mais próxima da ponta. Segundo, é estar no dia a dia desse time de vendas o tempo inteiro, escutando eles e usando isso para retroalimentar os nossos processos. A gente realmente tramita por mês uma quantidade gigante de produtos, né, e contratos. O PME é um negócio de varejo dentro do B2B, então são mais de 50.000 contratos que a gente faz por mês. Uau! Né? Entre móvel, fixa, voz, serviços de tecnologia, TI, então bastante coisa. Então, é através disso, né, dessa proximidade, que a gente consegue mover essa máquina em prol de um propósito. E eu acho que o grande desafio é esse, né? É a gente engajar as pessoas no nosso propósito. E é impressionante, né, a força que a Vivo tem em fazer isso. É impressionante, às vezes, quando eu vou visitar parceiro lá em Belém, em Manaus, no interior do Rio Grande do Sul, a gente falou aqui há pouco, antes de começar, do agro, tenho ido bastante no Centro-Oeste. Como é que a gente se adapta à realidade de cada regional dessa e como é que a gente fala a linguagem do cliente? Então, a gente tem todo um trabalho de inteligência e direcionamento em São Paulo, né? A gente tem CRMs, onde a gente disponibiliza para os nossos vendedores a planta que o cliente tem, se o cliente for um cliente da base, e a gente dá direcionamentos do que ele deve oferecer para cada tipo de cliente, com base no KNAI, com base na quantidade de funcionário, tem diversas métricas que a gente utiliza para fazer isso, e a gente
precisa cada vez mais implementar essa cultura do funil e do conhecer o cliente. Então, ligar para o cliente com uma postura muito curiosa e entender o que ele fala ou numa visita presencial, porque o ponto é, como é que a gente leva a tecnologia para um cliente pequeno e médio e essa tecnologia ela vai ajudar esse cliente a ter mais sucesso no negócio dele. Porque, no fundo, a gente vende para alguém que tem um cliente. Então, a gente precisa ir além. Precisa entender como é que eu dou diferencial para o meu cliente direto, para que esse cliente possa ter um diferencial na ponta e crescer e ter mais sucesso. Ó, você aqui... Você deu uma aulinha de vários capítulos de um MBA hoje para o pessoal aqui do canal. Prestem atenção. Administração de vendas pura, que a Adriana falou aqui. Passou por vários autores famosos. Eu dei aula muito tempo, ainda dou. Mas, assim, achei sensacional uma palavra sua aqui. Você é diretora, você é diretiva, mas você está na ponta sempre. Eu acho que essa quebra de paradigma... Está precisando muito, porque os diretores ficam muito em escritórios. E você está no piso. Eu odeio ficar em escritório. E você está na ponta. Eu achei isso, assim, ponto de referência, acho que de muitas entrevistas que a gente fez, você é uma diretora que você se põe na posição do vendedor e se põe na posição do cliente, né? É o Customer Experience na veia, que você está olhando a dor dele lá e o que vai fazer. E aí, você falando isso, você então consegue detectar talentos, né? Porque como você está na ponta... O teu olho já é clínico, né, Adriana? Vamos falar a verdade. É DRI, porque aqui no Rio a gente fica, né? Então, teu olho já é clínico. Então, esse teu trabalho de talentos, por quê? Você falou 100 diretos, gerentes, supervisores, mais o time de venda. E o vendedor tem aquela frasezinha, é mais fácil pedir perdão do que permissão, né? Se deixar, o vendedor também não pode ser preso, é aquela pessoa sentadinha ali muito quieta. Então, fala um pouco dessa tua avaliação de talentos para você ter uma equipe engajada, uma equipe de resultado, monetizável, que eu digo que equipe tem que ser monetizável. Fala um pouquinho, então, disso, já que você está tanto no piso. Bom, olho clínico, com certeza, tá? Eu acho que vendas tem uma característica, assim, para mim, muito latente, tem muito do DNA. Então, olho clínico, sim. Eu costumo dizer que tem um pouco do sexto sentido feminino. Então, quando eu passo o olho assim, eu tenho um primeiro feeling se aquela pessoa vai dar jogo ou não vai dar jogo. Então, essa é a parte de até aí. E, principalmente, quando você está falando de alguém que já é um talento, uma pessoa... Eles buscam um propósito. Então, eu acho que como vendas é a capacidade de você olhar e bater o olho e falar, essa pessoa, ela é diferenciada. E aí você vender o seu propósito para ela, para trazer ela para o seu time e fazer com que ela realmente se engaje na sua causa. Aí, quando você começa a falar em desenvolvimento, então ela já veio para o time. Como é que a gente desenvolve isso? Eu acho que o primeiro ponto é estar próximo, é estar ali no dia a dia, é conhecer e aí você fazendo as correções de rota, né, ao longo do que vai acontecendo. O direcionamento é muito importante, todo mundo precisa entender para onde a gente está caminhando e o que a gente está buscando. A gente não pode deixar o time solto. Então, o time não pode ter dúvida de qual é a meta, qual é o propósito, né? A meta é uma coisa mais imediatista, mas o propósito é uma coisa de médio e longo prazo. Então, a gente precisa conjugar um pouco dos dois. E, em especial, essas gerações que estão chegando agora no mercado de trabalho, a Z e a Millennium, que já está aqui há uns 10 anos, eles são movidos a propósito. É uma geração completamente diferente da minha geração, que é a anterior. Então, a gente precisa ser capaz de mostrar isso, trazer eles para o jogo. E eu vou te confessar uma coisa, Ieda, se tem uma coisa que eu gosto de fazer é desenvolver e cuidar de gente. Quando eu faço uma retrospectiva assim, da minha carreira, eu acho que o principal diferencial que eu deixei por todos os lugares onde eu passei foram verdadeiros times, porque eu gosto disso, eu gosto de cuidar de gente, eu gosto de entender o que está acontecendo com aquela pessoa e saber que botões eu aperto em cada pessoa para poder desabrochar nela o melhor. Eu também gosto muito de trabalhar com equipe multi-skill. Eu falo muito hoje com o meu time lá, com os 10 gerentes sêniores que reportam direto para mim, tirando o resto do time, o quanto é importante a complementariedade entre eles. Nenhum deles é bom em tudo, até porque ninguém é bom em tudo.
Então, como é que eles fazem para entender quem são as referências dentro do time e falar o seguinte, nessa matéria aqui de, por exemplo, inteligência comercial, eu tenho 2 pessoas no meu time que são excelentes nisso, que é o Aníbal, que é o gerente de Minas, e o João, que é o gerente lá do Centro-Oeste e Norte. Então, eu incentivo muito que os outros gerentes conversem com eles e levem as boas práticas dessa regional, e aí eu ajudo com um trabalho mais estruturado na matriz para que a gente consiga capilarizar isso. E aí você vai ter um cara que é muito bom em negociação, o outro que é muito bom na parte de engajar. Então, a gente precisa ter essa capacidade de montar time multidisciplinar e fazer com que eles troquem entre eles. Eu incentivo muito isso, assim, espírito de time, né? Eu tenho o Bernardinho como um dos meus ídolos. Adoro. Eu adoro o Bernardinho. Adoro. O livro dele, o Transformando o Suor em Ouro, assim, para mim é um mantra. Eu sempre que posso, eu releio pelo menos algumas partes. Eu tenho ele todo marcado lá com várias coisas. E o Bernardo, ele fala muito dessa questão da construção de time, né? O quanto você precisa ter talento, mas que os talentos individuais, eles não podem sobrepor ao bem da equipe. E ele tem várias passagens até um pouco polêmicas, que ele trocou jogadores na época, porque a pessoa visava mais o seu sucesso pessoal do que o bem do time. O ego, né? O ego. Então, eu gosto de trabalhar com time, de formar time e fazer com que eles sejam unidos. E hoje, quando eu olho para o time que eu tenho na Vivo, eu estou com esse time há 2 anos, né? Inicialmente, o time que era de São Paulo, inicialmente está comigo há 3 anos e meio, mas o resto do Brasil, que eu assumi em agosto de 21, tem 2 anos. E eu olho para eles assim, com muito orgulho. Falo, de novo, eu consegui construir um time de primeira. Eles são excelentes, tá? Excelentes. E eu tenho muito orgulho, inclusive quando eu olho para alguns deles, quando eu os conheci, alguns que eu tinha promovido recentemente, eu olho para eles, passado 2 anos, e eu falo, caramba, como eles cresceram profissionalmente como pessoa. Você está vendo que eu consigo hoje ver claramente por que a estratégia da Vivo é ganhadora. E aqui eu não estou fazendo nenhum merchan para a Vivo, nada. É um mercado que eu conheço razoavelmente bem. E você está dando realmente uma aula sobre gestão, né? Gestão de pessoas, gestão de talentos. E nesse meio todo que você falou, a gente tem a tecnologia que se vende, né? Que faz parte do portfólio. Se vende um produto de telecom, que a gente também sabe que o cliente final obrigatoriamente não sabe o que é aquilo, a gente entende muito bem o que é um link, o que é uma porta, o que é um roteador, e a gente fala com uma naturalidade para o cliente, mas os clientes não são obrigados a saber do que se trata. Muito já se democratizou, mas ainda tem muita coisa ainda para se compartilhar conteúdo, conhecimento. E aí, nesse mundo da tecnologia, eu vou entrar um pouquinho nas ferramentas de vendedor, né? Por algumas experiências na minha vida, o vendedor não gosta de preencher um CRM, né? Ele não gosta de preencher os dados, uma ferramenta de SFA, Salesforce aí, daqui a pouco a gente vai ter a Salesforce aqui no canal também, é uma ferramenta muito usada no mercado hoje. Mas como é que você consegue hoje juntar a tecnologia que eu falo como ferramenta de automação para os teus vendedores, para chegar e transformar a vida deles mais fácil, porque a ferramenta é para isso, mas fazendo com que tenha essa interação, essa colaboração. Você falou que colabora conteúdo, colabora talento, colabora conhecimento, show. E na hora de você ter esses dados todos, tudo preditivo, análise de cliente, ferramentas de estatística são fundamentais, você consegue dar para ele uma condição. Mas você sente essa dificuldade ainda do vendedor ter uma certa preguiça de preencher? Hoje, com o celular, é tudo na palma da mão, para você ter esse dado e administrar um bom funil? Vendedor, ele é rebelde por natureza, né? Se não fosse rebelde, não seria vendedor. Eu acho que o primeiro ponto aqui é você ter ferramentas fáceis, né? Que elas sejam usualmente fáceis de serem usadas. Tipo, ninguém te ensina a chamar um Uber, né? Você abre o aplicativo na primeira vez na vida e você vai saber que é tão intuitivo. Então, eu acho que o maior desafio quando você fala de ferramenta para vendas é elas serem fáceis e simples. Ter, de fato, a informação ali na palma da mão. A gente construiu uma ferramenta na Vivo recentemente que é muito legal, que a gente chama de cockpit. O que é o cockpit? É um sistema que a gente entra, né? O vendedor entra nele, ele seleciona uma área que ele quer atuar
E ele faz uma rota virtual e o sistema vai mostrando para ele, através daquela rua, lugar por lugar, aonde já é cliente vivo, se for cliente vivo, o que ele tem, e clientes que são prospects. Um Waze dele. É um Waze dele, que ele pode usar tanto no escritório, inicialmente, para marcar visitas ou para conversar com o cliente, como se, por exemplo, ele for atuar numa área de comércio, ele pode ir lá e fazer um PAP, mas ele não vai chegar desavisadamente em cada cliente. Ele vai pegar o celular dele, ele vai olhar, ele vai saber, essa aqui é uma padaria, ele vai ter informações básicas aqui da padaria, quem é o decisor, o nome do contato, tudo, e aí quando ele chegar lá, ele vai poder abordar e conversar. O mercado PME, ele ainda é carente de tecnologia, né? Então, a diversidade de clientes é muito grande. Então, como é que a gente faz, por exemplo, para falar com a dona Vilma, que é a dona de um salão de beleza num bairro lá em Belo Horizonte? Então, que tipo de abordagem eu faço com ela? Como é que eu vou lá e explico para ela a tecnologia de uma forma desmistificada? Então, a gente precisa prover todas essas informações para o nosso vendedor, para que ele consiga fazer isso. Então, eu acho que o ponto das ferramentas de vendas, elas precisam ser fáceis, simples, diretas, e a gente tem investido bastante nisso, tá? Nesse momento, aqui no PME da Vivo, a gente está com muito foco em 2 pilares. Um é na parte de ferramenta. A gente investiu muito nisso nos últimos 2 anos. Então, hoje, a quantidade de informações que a gente disponibiliza para o nosso parceiro, para os vendedores dos nossos parceiros, é gigante. E a gente precisa, inclusive, orientá-los em como eles fazem para pegar todas essas informações, juntar elas e dar um direcionamento mais claro. A gente pede, né, e direciona fortemente para que todos os nossos parceiros tenham uma área de inteligência comercial. Então, a Vivo, ela provê 90% do trabalho, mas tem um trabalho ali do parceiro que ele precisa fazer. Então, essa área de inteligência comercial ela é muito importante. E o segundo pilar, que a gente está entrando forte agora, é para capacitar esse supervisor de vendas, ou gerente, né? Cada parceiro chama de um nome, mas é ali o líder direto do vendedor. Ele precisa ajudar a desmistificar essas ferramentas, ele precisa estar ali no dia a dia do vendedor, para não deixar que o vendedor faça sozinho a agenda dele e que ele siga o direcionamento dado pela área de inteligência comercial e, principalmente, que ele retroalimente o time de inteligência comercial do próprio parceiro e da Vivo, para que a gente até melhore ainda mais a curacidade dessas informações. Então, essa combinação, né, a gente tem incentivado bastante. Essa dupla, a pessoa de inteligência comercial e o gestor de vendas, eles precisam andar lado a lado. E a pessoa do direcionamento comercial, ela também tem que ser corresponsável pela meta. Ela tem que ter a curiosidade genuína de entender por que aquele vendedor ou por que aquele time de vendas não cumpriu, por exemplo, a meta do dia ou a meta da semana. Por que um time está indo melhor num determinado produto que um outro time? Será que a maneira como a gente está disponibilizando a informação para esses times ela está correta? Será que a gente está capacitando de uma maneira mais eficiente? Então, essa dupla, para nós, ela se tornou, nesse momento, o fator crítico de sucesso, porque o que a gente mais sofre nesse mercado, e a gente falou um pouco disso aqui no nosso papo, enquanto a gente estava arrumando aqui as coisas, que é o turnover. Se você perguntar, Dayana, o que mais te machuca hoje para você cada vez mais cumprir as metas exponenciais que a Vivo te dá? É o turnover do time de vendedores dos nossos parceiros. Cerca de 47% da minha força de vendas hoje, ela tem menos de 6 meses de casa. Uau. E é um trabalho, né? Porque esse turnover você tem que capacitar. Eu falo uma outra frase que até vem da engenharia: a gente não adianta colocar 2 mulheres para ter um filho em 4 meses e meio. Isso aí. Né? Então, o vendedor tem que ser trabalhado, capacitado. Fora o portfólio, que é gigante quando a gente trabalha com venda técnica, né? Porque é um portfólio que
Nem sempre o vendedor é técnico, mas ele tem que conhecer a palavra, ele tem que conhecer o alvo certo, como fazer aquela negociação, desenvolver aquela proposta, tem tudo isso. E quando você fala isso, também ainda tem os desafios do PME, porque o PME, como você falou, eu acredito que é um dos mercados mais difíceis para se vender. Muito se fala do top account, da venda consultiva, da venda one-to-one. Não estou tirando mérito, são grandes volumes e grande responsabilidade da organização. Mas você penetrar o PME e você buscar cada percentualzinho desse market share, cada percentualzinho dessa receita num país gigante, é muito desafio para o PME. Desafio em tecnologia, né? Desafio de chegar nessas empresas, porque são empresas variadas, serviço sendo um carro forte dentro dessas empresas. O Brasil é um país de serviços, o agro vindo aí forte também. Então, o que você enxerga do desafio do PME? Eu não vou dizer nem longo prazo, porque está tudo muito curto prazo. Tem a inteligência artificial aí entrando, você falou de ferramenta. A inteligência artificial também é um desafio de trazer isso para o vendedor, e não substituir, né, Adriana, Sim. mas complementar, né, dar mais força para o vendedor. Pegando a tua frase, a tua venda exponencial, ela não é a tua meta exponencial, ela não é mais linear, né? E o humano é linear. Como é que você consegue fazer essa meta exponencial com essas pessoas nesse desafio do PME? Misturei tudo aí para você, hein, agora. Misturou tudo. Vamos lá, vamos por partes aqui. Eu acho que tem essa questão de você estar presente. Então, uma das fortalezas da Vivo no PME é a capilaridade. A gente, de fato, né, tá presente com essa força de vendas nos 4 cantos desse país. E aí o primeiro passo é conhecer e falar a linguagem desse cliente que está na ponta. Segundo, é a gente desmistificar para o cliente essa tecnologia e como ela leva benefício para o cliente do nosso cliente. Então, esse é um ponto importantíssimo. E juntar todas essas ferramentas, tá, de uma forma organizada, através de método, para que a gente consiga chegar na ponta e vender essa amplitude de portfólio que a Vivo tem. Realmente, o nosso portfólio é gigante, né? A gente costuma dizer, um dos nossos slogans... 200 páginas, a Tânia me mostrou. A gente tem um slogan lá que fala que tem tudo na Vivo, né? Então, se tem tudo na Vivo, tem tudo para o PME. E aí, nosso maior desafio como eu falei, o PME é muito diversificado. Então, por exemplo, boa parte do PME é formado por MEI. Então, a gente precisa ter o portfólio de MEI, saber conversar com esse MEI, entender o que ele quer nas diferentes regiões do Brasil. A gente tem as empresas pequenas, os pequenos comércios, a padaria, a pizzaria, do delivery. E a gente também tem empresas maiores que estão se estruturando e como elas ainda compram um pouco de tecnologia, elas também estão enquadradas no PME. Hoje, como eu falei aqui no início, a gente tem mais de 1.200.000 clientes na nossa base, fora os clientes que não são da base Vivo e que a gente captura todos os meses. A gente tem um desafio fortíssimo em capturar novos clientes. Tá? Na Vivo, no B2B, quem captura novos clientes para a base é o PME. E aí, uma vez por ano, a gente avalia, né, o time de marketing, toda a base de clientes e a gente vai ressegmentando. Então, todo cliente começa pelo PME, então a gente tem que ser capaz de dar essa visão ampla de tudo que a Vivo pode fornecer para esse cliente, para que ele comece com a gente através do PME. E se ele for uma empresa de maior porte, com mais potencial, a gente vai identificar isso através das nossas análises com inteligência e vai segmentando ele. A inteligência comercial ela só vem para somar. O profissional que hoje não conhecer de inteligência artificial, não está se preparando para que ela, não vou nem dizer que ela está batendo a nossa porta, ela já começou a entrar, ele é um profissional totalmente fora de mercado. Então, o nosso vendedor hoje ele tem que saber identificar como a inteligência comercial vai minimamente mudar a forma como o nosso cliente faz negócio hoje. A gente tem investido bastante em inteligência artificial, a gente faz diversos fóruns para discutir isso internamente.
A Vivo tem se preocupado em capacitar não só a alta gerência, né, a alta liderança. Então, ano passado, por exemplo, e no início desse ano, a gente teve vários fóruns para diretores e vice-presidentes, que a gente discutiu as tendências de tecnologia, falou de ChatGPT, falou de inteligência artificial de uma maneira geral, mas falou de metaverso, entre vários outros temas que estão na moda. A gente agora está no momento em que a gente está levando e compartilhando isso muito com o público do middle management e descendo na cadeia até permear todo esse ecossistema, né? Porque é um ecossistema gigante. Gigante mesmo. Então, eu acredito muito na inteligência artificial. Inclusive, a Vivo lançou o próprio Vivo GPT dela. O meu time, inclusive, na semana passada já estava me pedindo acesso e já começamos a tentar entender como o Vivo GPT pode ajudar nesse direcionamento da força de vendas para que a gente tenha cada vez um discurso mais direcionado e mais apurado para falar com esse cliente final tão diverso que é o cliente do PME. Não, eu adorei a Vivo ter o Vivo GPT. Achei ótimo, porque realmente é uma forma do uso do chat GPT junto, né, na sua operação do dia a dia. Achei isso bacana. Quando você falou, então, disso, capilaridade, está presente no cliente, eu estou sempre repetindo porque você está dando ali os métodos que serve até para... A gente tem muito aluno também, né? Que está pensando o que vai ser de carreira. Você está ensinando aqui para o pessoal também. Então, você botou capilaridade, força de venda capacitada, muito próximo do gestor, muito próximo do cliente para entender o foco dele, capacitação constante, porque a capacitação tem que ser, né? Vem novo método, alinhamento e ajustar ali na hora, no ponto, para o funil não ficar cheio na borda e não pingar nada, que tem que virar contrato, a gente sabe disso. Esse tempo do funil, você colocou tudo isso. E você falou um ponto que é a nova geração. Você falou lá atrás, numa outra pergunta, que é uma nova geração que, por exemplo, eu sou X, mas essa geração que está aí é uma geração que tem alguns conceitos e propósito é a palavra, né? Eles estão também preocupados com bem-estar, no tá bom eles trocam. Né? E você deve ter gente muito também na tua equipe já nesse perfil. E aí vocês também têm um portfólio grande. Aí o que eu queria que você colocasse aqui? O que o PME compra, Adriana? Porque a gente fala muito do PME. Qual é, assim, a necessidade fisiológica, a pirâmide de Maslow do PME quando a gente vende para um PME? E a amplitude desse teu portfólio que você oferece? Você vai até aonde, né, que você consegue montar esse cliente? Esse cliente pode ser vivo de ser para sempre e não precisar procurar outra empresa, porque vocês conseguem suprir ele de tudo. Fala um pouco desse público que você vende e dos produtos que vocês oferecem. Bom, o PME compra basicamente conectividade. Tá? Então, esse é o básico ali da pirâmide de Maslow lá na primeira camada. Conectividade, quando eu falo de fibra, né? Fibra de alta capacidade e compra móvel, né? Hoje, já migrando para o 5G, que já está disponível em vários lugares. Então, esse é o básico. Agora, o que tem no portfólio? O portfólio da Vivo, para mim, ele é infinito, né? E por que eu falo que ele é infinito? Porque a gente tem várias derivações do nosso portfólio core, que é o que a gente chama do serviço básico de telecomunicações, a conectividade, e através de parcerias com diversos players, os mais importantes do mundo, a gente oferece uma série de outros serviços. Então, o cliente PME da Vivo, ele tem a oportunidade de comprar, através da Vivo, uma série de soluções. Ele pode comprar, por exemplo, produtos da Microsoft, ele pode comprar produtos da Google, ele pode comprar produtos de segurança, ele pode comprar produtos de Wi-Fi. Então, de acordo com cada tipo de cliente, ele pode comprar o que é necessário para ele. E o que a gente tem feito é, com base no KNAI, né, com base no tipo de cliente, a gente dá essas sugestões para o vendedor. Então, por exemplo, se ele está ali negociando com uma cafeteria, a gente tem um produto de Wi-Fi social, aonde ele pode conhecer muito do cliente dele através da captura de informações quando o cliente dele chega na loja dele lá na cafeteria, se loga no Wi-Fi e preenche alguns dados ali, e a partir dali ele começa a entender um pouco do fluxo da loja dele, por exemplo. Então, o que a gente consegue fazer hoje é exponencial. Eu acho que o grande ponto é ter uma força de vendas capacitada para fazer as perguntas corretas.
E, a partir daí, o vendedor ele não precisa ser especializado em tudo. Apesar da gente estar trabalhando muito para desmistificar essas soluções e colocar ela na mão do vendedor, através de uma linguagem muito simples e muito direta, que é a cara do PME, mas a gente tem uma série de especialistas que podem dar o suporte. Então, se o vendedor for capaz de fazer as perguntas corretas para entender a dor do cliente, o que ele precisa para fazer o negócio dele crescer, ele vai saber internalizar isso para uma, chama assim, para uma segunda camada de especialista, que aí sim vai entrar no cliente, vai colocar soluções mais direcionadas e especializadas. Seria uma venda empática? Seria uma venda empática. Né? Uma modalidade de venda empática, porque você falou, se ele entende a dor, ele vai conseguir ver que vai precisar de algum tipo de remédio, mas ele não é o médico do remédio, aí ele procura os médicos ali para darem... É como se ele fizesse a triagem, a entendeu? triagem. Ele é a triagem do hospital. Ele é a triagem do hospital. É isso aí. E isso é uma verdade, porque eu acabei de fazer uma negociação aí com a Vivo e junto com um cliente meu, um cliente de saúde. E isso realmente aconteceu. Eu até falei para a Adriana, que ela tem uma equipe, a Tânia da equipe dela, que ela virou uma médica dentro do conceito de venda para um cliente nosso de medicina. Mas isso é bem interessante. E essa parte de sustentabilidade hoje, a Vivo também deve ter seus projetos, vocês em vendas também devem seguir algum conceito. O SG está aí na moda, está acontecendo. Fala um pouquinho, então, desse conceito de sustentabilidade, mas pensando em vendas, né? Porque a gente fala de sustentabilidade, governança, compliance, mas como é que isso chega no time de vendas? Primeiro, a Vivo ela é extremamente comprometida, tá, com a sustentabilidade. É uma empresa muito focada nisso, a gente tem metas muito fortes de sustentabilidade, mas falando especificamente de vendas, a sustentabilidade é uma tendência global. Eu acho que as empresas que não se preocuparem com a sustentabilidade, elas vão perder potência e vão morrer com o passar do tempo. Porque, de novo, essa geração que está chegando, que é a geração da minha filha, a geração Z, ela é muito preocupada com isso. Então, uma marca que não está muito fortemente atrelada a conceitos sustentáveis, ela não vai perpetuar por muito tempo. Isso sem falar na própria economia financeira, né? Porque quando você fala de uma empresa mais sustentável, uma empresa mais preocupada, por exemplo, com reciclagem, uma empresa mais preocupada em consumir menos energia. Então, tem uma série de coisas que acabam trazendo um benefício financeiro, mas eu acho que, acima de tudo, está a questão do propósito. Eu acho que todos nós temos obrigação para com o planeta de sermos sustentáveis e construirmos, né, cada um fazendo o seu pedacinho para a gente ter um mundo melhor a partir daqui. Afinal, todas as gerações que vieram antes de nós, inclusive a nossa, consumiu muito, muito dos recursos do planeta, e agora está na hora da gente ter uma preocupação para dar uma longevidade de qualidade de vida melhor. Muito bacana. É isso. É isso aí, é qualidade de vida mesmo. A gente está quase no final, olha só, parece que passou, né? A gente nem percebeu. Eu queria colocar 2 pontos, eu acho assim, que é para a gente fechar, porque faz parte que é a última etapa do ciclo, porque a gente está falando de um ciclo de vendas aqui, né? É a parte do feedback, da avaliação e do incentivo. Porque força de vendas está no front, tem aquela pressão, né? Fecha um mês, mas já começa o outro, então ele está sempre devendo, né? Porque tem sempre a próxima meta, o próximo desafio. E como é que você vê esse ciclo de fechamento e feedback para um grupo tão grande? Porque você tem que ter essa avaliação contínua e tem que ter incentivo. Como é que é esse programa? Quem quiser ser Vivo, quem quiser ser um vendedor da Vivo, né? O que a Vivo oferece para esse time? Tá, então... Bom, acho que o principal feedback é a satisfação do cliente, e a gente é muito preocupado com isso, a gente mede o nosso NPS mensalmente. Uma segunda métrica importante que fala de satisfação do cliente, para mim, é o churn. A gente tem índices baixíssimos, eu acho que índices que não eram imaginados há alguns anos atrás. Então, a gente tem aí uma perda de base quase insignificante, ano contra ano, né, mês contra mês, isso é muito importante. Em especial, né, através dessa força de vendas do PME, que está muito próxima do cliente, a gente tem esse feedback também da ponta do que a gente precisa estar fazendo. E isso retroalimenta o processo como um todo e ajuda a gente a ir redirecionando o nosso time de vendas. Então, tem o feedback do cliente, né, para com a marca, e tem o feedback do cliente para com o processo da venda, para que a gente melhore.
E time de vendas sem incentivo não é time de vendas. Perfeito. E o incentivo, ele é muito importante, ele tem que ser proporcional aos desafios. Então, eu acho que se as metas são exponenciais, os incentivos também precisam ser exponenciais. Um grande erro que eu vejo, às vezes, muitas empresas cometendo é a gente ter o que eu chamo de meta e remuneração mais socialista. Então, você dá um pouco para cada um. E aí, quando você dá um pouco para cada um, você desincentiva o ganho de talento e você alimenta aquele colaborador que está ali mais cansado e que não está dando o seu melhor. Porque assim, por que eu vou fazer o triplo com o meu colega se quando eu olho para o lado eu ganho quase igual a ele? Eu ganho às vezes 10, 20% a mais para fazer o triplo. E aí isso acaba não me motivando a ir além. Então eu acho que é muito importante, né, que as metas elas sejam de uma certa forma personalizadas em cima do potencial que cada um pode ter, que elas sejam desafiadoras, mas que elas sejam alcançáveis, né? Porque também metas inalcançáveis, elas não incentivam ninguém, elas fazem muitas vezes até você desistir e não dar o seu melhor. Os incentivos precisam, né, valorizar os grandes talentos. Uma coisa que super funciona é ranking, é impressionante. Às vezes, quando eu demoro um pouco para publicar os rankings de como é que estão as agendas ao longo do mês, normalmente os melhores do ranking começam a me ligar e falar, ué, não tem ranking? Hoje não teve ranking? Por que não teve ranking? E a gente faz muito isso, né? O ranking, ele mexe com o ego das pessoas e com um pouco desse sentimento de competitividade. E você sim pode ter competição saudável dentro de um time, sem ter uma visão destrutiva entre o time. É a competição. Exatamente. Assim, a gente fala muito que os nossos concorrentes, eles estão fora da empresa. Até em relação aos nossos próprios parceiros, né, os nossos canais indiretos, eles não são concorrentes entre eles, eles são complementares entre eles, porque juntos a gente faz esse super ecossistema que é a Vivo. Então, o incentivo é importantíssimo, importantíssimo, e eu acho que todo mundo, no final, visa, né, ser reconhecido financeiramente, reconhecido através de promoções, reconhecido através de novos desafios. Então, você, muitas vezes, ganhar um novo desafio, ampliar o seu perímetro, né, o seu escopo dentro da empresa, é um incentivo também. Então, é muito importante, né, cada pessoa saber até onde ela quer ir. Nem todo mundo quer ir para o mesmo lugar. Se todo mundo quisesse ser o presidente da Vivo, imagina. 35 mil colaboradores praticamente, seria impossível. Então, nem todo mundo quer estar no mesmo lugar, mas eu acho que todo mundo tem que saber exatamente até onde quer chegar e tem que ser devidamente desafiado e incentivado para chegar lá. Nossa, muito bacana tudo que você está colocando até agora, né? Mas a gente está quase assim entrando nas últimas conversas que a gente tem que ter aqui, que são assuntos relevantes. E na Martech a gente tem um termo que eu falo muito, que ser digital não é opcional. Não que eu estou dizendo que as pessoas vão ser robotizadas e que o robô vai substituir nossa vida e que a gente, hoje em dia, não vai ter mais vendedor, por exemplo, né? Como é que você enxerga hoje o mundo digital com o mundo de vendas? Fala um pouquinho disso. Não, com certeza ser digital não é opcional, né? O mundo, ele vem através de uma transformação digital importante, que ela não tem mais volta, e as pequenas e médias empresas, elas precisam seguir nesse mundo de transformação, pegando carona nisso, se tornando cada vez mais digitais. E com isso, o time de vendas, ele tem que ter esse conhecimento para ajudar essa transformação digital dos clientes pequenos e médios e levar essa evolução tecnológica para que o nosso cliente consiga cada vez mais estar próximo do cliente dele, que é o mundo digital, né? De novo, a gente está aí já com a geração Z no mercado de trabalho, mas uma geração 100% digital. A geração que vem pós essa geração é mais digital ainda. A minha filha, com 20 anos, ela não consegue imaginar como existia o mundo sem o iPhone. Ela fala, não, mãe, não existia. Como é que era o mundo sem celular, o mundo touch? Né? Uma vez a minha filhada, na minha casa, ela foi passar, ela queria mudar de canal, ela foi lá com o dedinho na televisão, ela ficou tentando passar o canal, né? E que bacana. Ainda não chegamos nesse patamar, mas estamos bem próximo disso. Então, temos que seguir no digital,
o digital, ele propicia para que cada vez mais nós, seres humanos, consigamos nos desenvolver e até ter mais qualidade de vida, mais tempo para as coisas. A gente tem que olhar a digitalização como algo benéfico que vai ajudar a qualidade de vida dos humanos, né? A Vivo, para fechar aqui, ela não à toa tem um slogan que ficou muito forte na pandemia, que é o digitalizar para aproximar. Então, o quanto da digitalização ela pode ser usada para, sim, aproximar as pessoas e não para substituir as pessoas. Sensacional, realmente gostei disso, hein? Digitalizar para aproximar. Vou copiar da Vivo isso, vou colocar. Eu também acho que ser digital não é opcional, o mundo é evolutivo, a gente está nessa revolução, vem muita tecnologia pela frente, a gente só está começando, né, Adriana? Então, quer dizer, tem muita coisa. E o nosso vendedor, o vendedor de hoje, ele é mais digital do que nunca, porque ele não é omnichannel, ele é além do omnichannel, né? Teu vendedor, então, também trabalha um pouquinho com essas tecnologias, com as ferramentas e tecnologias de omnicanalidade, porque vocês vendem isso para cliente também. Então, a omnicanalidade deixa ele que digital total, porque ele está em todas as... A Vivo está muito na mídia também, né? Ela usa muito isso, deve gerar muito lead para vocês. Tá, a gente tem, inclusive, investido bastante no Vivo Meu Negócio, com foco nas pequenas e médias empresas, com essa pegada da digitalização. A gente tem usado uma estratégia muito forte, por exemplo, de participação em novelas, falando sobre a questão da digitalização. Então, a gente teve uma participação forte na Pantanal, falando do agro. Agora, nessa novela atual, a gente tem feito algumas inserções falando da digitalização, por exemplo, da pousada. A gente já falou da digitalização do bar lá. Então, mostrando, né, que a tecnologia digital ela é muito aderente a esse mercado de pequenas e médias empresas que, a princípio, né, os donos, os proprietários, lá, os empreendedores, eles não têm essa noção. Então, a gente tem se utilizado da TV aberta para levar esse conhecimento e despertar essa curiosidade no cliente para que nos procure. E a TV, porque ela ainda tem essa capilaridade, né? Ela chega no último. Em especial aberta. Ela é aberta que chega, então, quer dizer, a Vivo ainda usa as tecnologias tradicionais com a evolução. Está fazendo esse match, está fazendo que a comunicação chegue na ponta. A Vivo não é para fracos, não, ela é para fortes, né? Você falou do agro ali também, então vocês... A Vivo é agro também? A Vivo é tech? A Vivo é agro, com certeza absoluta. E teu vendedor também é agro? Você está lá naquela região? Os nossos vendedores da região do agro têm se especializado em ser agro, sim. Especial ali do Centro-Oeste, interior de São Paulo, uma parte do interior ali do Paraná, no Sul. E o agro, ele é uma coisa que eu aprendi, né? Uma curiosidade. Eu antes, uma visão leiga, eu achava que o agro era tudo igual. Não, não é tudo igual. O agro do Centro-Oeste, ele tem determinadas características, o agro do Sul são outras características, o agro do Nordeste são outras características. Por quê? Porque o solo é diferente, porque o clima é diferente, então tudo muda. E a gente também tem soluções de agro específicas para cada região do país, baseado nas características climáticas e de solo. Acho que eu vou fazer meu currículo, que eu não tenho, e vou mandar para a Adriana, porque eu vou virar vendedora da Vivo. Será que eu ainda consigo? Mas olha, Adriana, eu acho assim, você colocou pontos assim, importantíssimos. Na hora que a gente publicar teu podcast, vai ficar bem bacana. E você mostrou que é bacana ser de vendas, é bacana ser de negócios, apesar da pressão, daquela meta que a gente tem que bater, que a gente fica com aquela preocupação. Eu acho que vendas abre o caminho para tudo, né? É ele que traz o negócio para a organização e faz esses 35 mil também trabalharem em prol daquilo que está acontecendo na ponta, que é atender o cliente da melhor forma, fazer com que a Vivo leve o seu melhor propósito e traga de volta também, porque tudo tem que ser monetizável. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do que vocês estão prevendo para agora, para o teu futuro, o que você espera também para você, como Vivo e como uma empreendedora que você é uma empreendedora, você empreende com o teu time, porque você transforma pessoas, e deixar teu recado para o canal. Eu acho que é bacana o canal conhecer e falar com o nosso público. O nosso público está muito focado em negócios, em business, em tecnologia, quer entender e quer saber dos executivos, se sentir próximo aí. E onde é que eles podem seguir a Adriana, conhecer a Adriana? Fala um pouquinho, esse momento final é seu. Bom, eu adoro ser de vendas, é muito gratificante quando você passa um ano, né? Eu acho que um ano é um período bom para você fazer uma avaliação e você é capaz de entender tudo que como time foi construído ao longo desse ano.
a gente tem esse momento de fazer, vamos chamar assim, esse balanço que é na nossa convenção anual em vendas, né? Esse ano que eu tive lá representando o PME e que eu contei toda a história do PME e à medida que eu fui escrevendo aquele roteiro e fui preparando a apresentação, nossa, foi me dando um orgulho enorme. Cada número, né, para cada slide que eu apresentei lá. Então, tudo que a gente tinha construído ao longo do ano de 2022 foi um ano fantástico, o melhor ano do PME da Vivo de um passado mais recente, né? Porque não dá também você ficar comparando muito para trás, que o cenário muda muito. E esse ano a gente tem o grande desafio de fazer um ano melhor que o ano passado, que foi um ano espetacular. Foi um ano, assim, muito bom. Então, o que eu falo para o time toda vez é, não, a gente tem que fazer melhor que o ano passado. Nem que seja 1% a mais, mas a gente precisa fazer melhor que o ano passado. Não é simples, né? Porque no ano passado a gente tinha um concorrente a mais que estava fragilizado, então isso fez com que a gente tivesse aí um campo de atuação maior. Esse ano a gente tem um concorrente a menos, porque esse concorrente foi absorvido pelas três maiores, então isso dificulta um pouco do nosso trabalho. Por outro lado, a gente tem um campo enorme, inexplorado, da parte de fibra e da parte das soluções de TI. Então, eu tenho muita expectativa que a gente vai fechar esse ano como um ano, de novo, fantástico, um ano para coroar aí a consolidação do PME da Vivo e, principalmente, a gente conseguiu fazer uma forma de trabalho diferente. A gente conseguiu implementar uma visão consultiva, querendo, de fato, entender e agregar no negócio do nosso cliente final através de pessoas. Acho que se eu posso falar alguma coisa, assim, primeiro para quem gosta de vendas e para quem é ou quer ser gestor de vendas, eu acho que é a empatia assertiva, né? É o quanto você consegue entender e se colocar no lugar do outro, desenvolvendo ele, mas sem deixar de cobrar o resultado, porque vendas é vendas, né? Como você bem colocou aqui, e o Tanner, que eu trabalho com ele lá na Vivo, sempre fala isso, né? Pô, o vendedor começa o mês com o contador zerado. Então, é sempre assim, quando o mês foi muito bom, no dia primeiro você fica triste porque o contador zerou, e quando o mês não foi tão bom, você fala, pô, graças a Deus o contador zerou, eu tenho uma chance de fazer um mês melhor. E ninguém consegue fazer todos os meses brilhantes, mas também não vai fazer todos os meses ruins. Outro aprendizado do Bernardinho é quando você vai para um jogo que você não ganha, é você ter a certeza que você fez o seu melhor para ganhar, e aí às vezes você não consegue controlar o adversário, no nosso caso aqui o concorrente, mas ter aquilo como um aprendizado para te dar forças para você voltar no mês seguinte ou na partida seguinte muito mais forte, com uma sede, uma gana, com sangue nos olhos de falar, esse mês eu vou fazer, eu vou bater minha meta, ainda vou recuperar o gap que eu deixei do mês passado, resiliência. Então, eu sou uma apaixonada por vendas e eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, devia ter a experiência de ser vendedor. Inclusive, porque eu acho que quem já foi vendedor consegue até trazer mais valor em outras áreas da empresa por ter vivido a experiência de lidar com clientes. Nossa, olha só, que bacana. Muito bom, Adriana. Quero te agradecer a presença aqui no nosso clube, né? Agora você é uma Tech Club, né, da Martech. Esse é o nosso objetivo. Acho que o teu podcast está assim fantástico. Você deixou muitos recados sobre vendas, vendas raiz, vendas nata, e que o vendedor é uma profissão importantíssima, né? E que tem muito aprendizado nessa profissão, né? Porque ele é meio psicólogo, meio vendedor. E você é uma diretora, assim, nota 10. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo na Vivo. Tenho certeza que não vai ser 1% que vocês vão virar 2022, 2023. O teu year to date vai ser mais de 1%. E se for, você volta aqui no canal para a gente falar desse sucesso. A nossa projeção é crescer 2 dígitos. E vão crescer 2 dígitos, tenho certeza disso. E foi ótimo ter você aqui. Te agradeço a presença. Obrigada. E agora você é uma Tech Club da Martech. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui, né, compartilhando com uma mulher de tecnologia. Na nossa época isso não era tão fácil, né? Para quem está acima de 40 sabe disso. Hoje em dia a gente tem bem mais mulheres e eu acho que isso é super importante também, que a gente traz esse exemplo
disruptivo aí para um mercado que era tão masculino há bem pouco tempo atrás. Somos mulheres disruptivas, não é Mulheres isso? disruptivas, empoderadas. Empoderadas, é isso, é a Adriana Lima da Vivo, que esteve aqui hoje no Tech Club da Martech Co. E a gente finaliza, né? Ficou com gostinho de querer mais, não ficou? Mas não tem problema não, você pode assistir várias vezes. Você entra no canal, @Martech Co no YouTube, se inscreve, clica no sininho, não vai deixar de clicar no sininho, clica lá no sininho e compartilha, porque o Tech Club veio para isso, para democratizar o conhecimento e mostrar que o mercado é super rico em oportunidades, basta a gente querer, estudar e aprender. E hoje foi uma aula com a Adriana Lima, não foi? Então é isso, gente. Obrigado e segue a gente lá no Tech Club no YouTube. Tchau. Tchau, Adriana. Tchau.